Pessoal, esse aqui em minhas mãos é o último lançamento da DJI, o Flip. Um drone compacto, cheio de recursos e até com protetor de hélices, o que é ótimo para iniciante. Mas ele tem alguns pontos negativos que, assim, não me fazem recomendar ele, ainda mais comparando com o Mini 4 Pro ou até mesmo um Mini 3 Pro. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou Gabriel de Pinho e, como sempre, todo drone que eu mostro aqui no canal, você pode comprá-lo na BH Drone, loja parceira do canal há mais de 8 anos. Eles enviam o drone para todo o Brasil e tem um excelente preço. Eu vou deixar o contato do dono da BH Drone aqui na descrição, então corre e chama eles aí, beleza? Inclusive eu levei meu Mini 4 Pro que sofreu um acidente para arrumar e aproveitei para pegar o Flip para testar. Olha, vamos começar falando do que vem no kit Fly More, tá? Que é o kit que eu recomendo pegar. Eu sempre falo isso, vale a pena fazer um investimento e pegar o kit Fly More, que você ganha muita coisa. Como, além do drone em si, é claro, temos um controle RC com tela, que é fantástico, já eu falo sobre ele. Bolsa de transporte, 3 baterias, uma dock para carregar até 4 baterias e, é claro, hélices extras. Então, assim, se você for comprar a versão standard e for comprar bateria por fora, só de colocar 2 baterias já compensa mais pegar o combo Fly More, então eu sempre recomendo pegar ele, beleza? O nome Flip vem dessa forma diferenciada de você abrir o drone para voar ele, né? Ele fica todo fechadinho assim, e aí você vai lá e abre ele. Por isso que eles chamam de Flip. E ele já até liga na hora, tá? E aí quando você termina de voar, só de você fechar o drone, ó. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Acabou de falar, em 5 segundos vai desligar. Igual o DJI Neo, ele tem um modo no qual você pode voar sem usar o controle ou até mesmo sem usar seu celular. Você liga o drone e aperta o botão que tem aqui do lado direito para alterar os modos do mesmo. E assim ele pode te seguir, fazer o modo drone, fazer o modo de ficar circulando, o spotlight e por aí vai. Spotlight. Direction track. Follow. Follow. Esse aqui ele vai me seguir. Eu vou apertar e segurar por 5 segundos. Follow. Ele vai começar, ó. 2, 1. E agora se eu andar, ele anda, ó. Olha ele vindo pra cá. Eu tô dentro do estúdio, né, pessoal? Então ele vai demorar a vir. Deixa eu andar pra outra sala aqui pra vocês verem. Olha ele me seguindo. Olha ele vindo aí, ó. Vamos ver se ele vai bater na luz. Ele chegou perto, tá vendo? E pra parar, só colocar a mão embaixo. Ele pousa na hora. Fantástico, né? Usando o aplicativo DJI Fly, você pode clicar para conectar ele. E aqui, pessoal, a gente pode configurar tudo que a gente quer fazer no modo rastreio. Por exemplo, o modo drone, quantos metros ele vai ficar, chegar mais longe, né? Também tem o modo controle manual, que eu consigo decolar ele aqui no celular, ó. Eita! Aí eu consigo controlar ele aqui, tá vendo? Vou pousar ele aqui de novo, ó. E o mais legal é isso daqui, ó. Se eu ativar o modo rastreio, deixa eu ver se ele vai me achar aqui. Eu posso ligar o microfone, ó. 3, 2, Legal. 1. Ele vai bater na câmera? Vamos ver, vai. Não bateu na câmera. Vem pra cá, dronezinho. Sai daí, meu amigo. Vem pra cá. Vamos ver se ele vai me seguir. Vamos ver se ele vai me seguir aqui. Tem uma... Ih, me perdeu. Ficou maluco ali. Aí ele tá me procurando, ó. Ele tá girando me procurando. Aí, me achou. Aqui no estúdio tá meio ruim pra mostrar pra vocês. Olha, quase que ele... Vem cá. Vou chegar aqui no fundo da sala, vamos ver se ele vem. Aí, ó, tá vendo? Bem legal, né? Se eu apertar aqui pra parar, eu consigo pousar ele, ó, aterrissar. Mas como sempre, a vantagem de comprar o combo Fly More, na minha opinião, é isso daqui.
URC Controller, né? Esse daqui no caso é o RC2, a segunda geração, que melhorou bastante. Temos uma tela de 5.5 polegadas, 700 nits de brilho, uma definição incrível e o melhor, uma precisão fantástica para poder voar o drone. É muito bom, dá muito mais segurança do que voar pela tela touch do celular e só de você ver o que você está gravando com alta qualidade é algo muito legal. Eu usei esse drone quando eu viajei para Lavras Novas recentemente com minha namorada e a gente ficou numa pousada linda chamada Loft da Serra e assim, deu para fazer umas imagens incríveis, umas imagens muito bonitas desse pequeno vilarejo que fica a 1h30 aqui de Belo Horizonte. Um grande ponto positivo do Flip é a sua câmera, que usa o mesmo sensor do Mini 4 Pro. É um sensor de 48 megapixels, abertura f1.7, que é assim, muito clara, quando está bem iluminado o take fica maravilhoso, mas a gente tem algumas limitações, como por exemplo, ela não faz 4K 100 fps. Aqui a gente fica limitado a 4K 60 fps, o que beleza, já dá para fazer um slow de 20, 30% na edição, só que poxa, a DJI tem essa fama de Apple de sempre estar limitando os drones, sendo que daria para eles colocarem 100 fps aqui. Temos também zoom digital, quando a gente grava em 4K é 3 vezes zoom digital, eu mostrei para vocês enquanto eu estava lá na piscina térmica do Loft, que eu fui com a minha namorada, estava lá descansando um pouquinho, mas eu não recomendo usar o zoom dele porque é um zoom digital que perde bastante qualidade de definição. Outra desvantagem em relação ao Mini 4 Pro é que a gente não tem a possibilidade de gravar na vertical usando o sensor completo, a câmera dele não gira na vertical. Quando a gente ativa o modo vertical, ele vai mostrar para você como o arquivo vai ser gerado, tá? Mas vai ser um arquivo cropado de 2.7K. É muito bom para rede social, mas você perde detalhes. Então assim, para quem vai gravar imóvel, eu faço muito vídeo para imobiliária. Eu acho melhor pegar o Mini 3 Pro ou o Mini 4 Pro pelo fato da câmera virar na vertical e você usar 100% do sensor. Tirando isso, é impressionante o que a DJI consegue entregar em um drone tão pequeno. O 4K dele é muito detalhado, dá para gravar em HDR, dá para gravar no modo desaturado, né, o modo D-Log, para depois na edição você corrigir a cor. A gente consegue colocar filtros ND em sua lente, uma pena que não é o mesmo encaixe do Mini 3 e Mini 4, então você vai ter que comprar, mais uma vez, a DJI, parece muito a Apple com isso, você vai ter que comprar filtros NDs novos, tá? E até à noite eu gostei da qualidade. É claro, pessoal, que à noite vai dar um pouquinho mais de ruído, só que, mais uma vez, pelo tamanho do drone, é impressionante o que ele faz. E temos aqui também todos os modos de voo, igual o Mini 4 Pro, né? Aqueles Quick Takes, Hyperlapse, modo para te seguir, Spotlight, Drone, Asteroide e por aí vai. O que eu não gostei é que ele não tem o Active Track para seguir um carro ou um objeto. Ele só segue pessoa. Sim, eu vi gente fazendo teste que se você montar numa bicicleta, ele vai te seguir, porque vai identificar uma pessoa. Mas, por exemplo, eu tava viajando e queria fazer uma imagem do meu carro, né? Tava linda a estrada, eu tava com a minha montaninha, tava linda a estrada indo para Lavras Novas. E aí minha namorada teve que pilotar o drone porque ele não segue o objeto. Mas pelo menos a filmagem ficou muito boa. Infelizmente temos apenas 1.9 GB de memória interna. Poxa, DJI, até o Neo tem 22 GB que eles colocaram. Beleza, o Neo não dá para colocar cartão de memória, mas tem uma memória interna muito boa. Eu acho que eu preferia ter uma memória interna grande do que ter que colocar um cartão de memória. O cartão de memória tem que ser de boa velocidade, tá? Não pode ser esses ultra da vida não, tem que ser um extreme, porque senão ele vai dar mensagem que o cartão é lento e pode corromper o seu arquivo. O sensor anti-colisão desse drone é só frontal mesmo, tá? Isso é um grande downgrade se você está pensando em pegar um Mini 3 Pro ou um Mini 4 Pro, ainda mais para voar em ambientes fechados. Se você bater ele de lado, de costas ou até mesmo muito rápido na frente, ele vai cair, ele vai bater. Sorte que temos protetor nas hélices, tá vendo? E isso deixa o drone bem mais resistente. É um ponto muito positivo desse drone. Se você bater ele de lado e tudo mais, gente, não vai marcar nada, ele é muito resistente mesmo sendo todo de plástico. De bateria, a DJI fala 31 minutos de autonomia, mas sempre que a DJI fala essas autonomias, eu já ignoro. Nunca chega perto disso. Esse é um drone muito leve e por causa das hélices pequenas, ele sofre muito
quando você tá voando em muito vento, né? Quando tá tendo muito vento. Eu tava voando lá em Lavras Novas e ele ficava balançando todo para controlar e não sair do lugar, e com isso a bateria tava drenando muito rápido. Logo, no meu uso, eu consegui 24, 25 minutos voando nessa situação, ou seja, no mundo real, 24, 25 minutos, tá bom? Tá, para resumir, seguinte, hoje um DJI Flip Combo Fly More, tá na faixa de R$8.000, R$8.500, por aí, beleza? Depende do dólar, galera, eu não gosto de falar preço, porque às vezes daqui a pouco o dólar abaixa muito e fica melhor para comprar. E o seguinte, a diferença dele pro Mini 4 Pro é mais ou menos de R$2.500, R$3.000. Pro Mini 3 Pro é menor essa diferença. Eu acho que vale mais a pena pegar um Mini 4 Pro ou um Mini 3 Pro se você vai usar para trabalhar, para usar câmera e principalmente trabalha com imobiliária gravando ambientes internos para rede social e quer filmar na vertical, que é um arquivo na vertical com ótima qualidade. Até no quesito resistência contra o vento, o Mini 3 Pro e o Mini 4 Pro, por terem a hélice um pouco maior, aguenta mais, só que a diferença é pequena. Eu compraria o Flip pensando mais na proteção de sua carcaça, pensando mais que, eu sou um piloto iniciante, eu tô com medo de bater, com medo de errar. Nisso, o Flip é mais seguro, vamos dizer assim, mas a gente tem que pensar que o Mini 3 Pro e o Mini 4 Pro tem sensor no seu corpo inteiro. Então, se esse fosse um drone que custasse quase metade do preço, às vezes, sei lá, em vez de custar 8 e pouco, custasse 6, poxa, aí, pela câmera, excelente drone. Mas, ao meu ver, a diferença é pequena e eu pularia para um Mini 3 ou um Mini 4 Pro, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, vocês podem ver clicando aqui embaixo, beleza? No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!